Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é o Dr. Ribeiro e mais uma dica rápida sobre direito previdenciário. Mas já vou me desculpando, hoje a dica não é rápida, vai demorar, o assunto tem vários itens a serem abordados, então vai demorar um pouco mais que o normal, tá? Em 5 minutos eu não vou conseguir passar tudo o que eu preciso sobre o assunto de hoje. E aí você me pergunta, e aí doutor, desembucha, qual é o assunto de hoje? Então vamos lá. Nós iremos falar hoje sobre a aposentadoria por invalidez. E antes que os mais críticos, os acadêmicos, os estudiosos, os doutos do assunto do direito previdenciário desçam a lenha em mim, já vou dizendo. Primeiro, esse canal não tem a pretensão de estudar o assunto ou mesmo de criar artigos científicos sobre direito previdenciário. A minha intenção aqui é falar de uma forma bem simples e clara para que aquele segurado do INSS possa compreender exatamente quais são os seus direitos, ok? Então, por favor, antes de descer o pau no doutor aqui, lembre-se disso. Qual é o propósito desse canal, tá bom? Dito isso, vamos lá. Meu caro ouvinte, você que é segurado do INSS, por que eu acabei de dizer isso aí? Fiz essa ressalva. Porque após a reforma da Previdência, ou seja, a Emenda Constitucional 103, de 3 de novembro de 2019, mudou-se o nome dessa aposentadoria, desse benefício. Não é mais aposentadoria por invalidez. Ela se chama agora aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se você vê alguém dando entrevista, um advogado, isso é mais para advogado que faz isso, tá? Está dando entrevista lá num canal qualquer de TV ou rádio e fala assim, hoje vamos falar sobre o seu direito do INSS. Aí o advogado vai falar assim, olha, tem um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Você entenda como a antiga aposentadoria por invalidez. É a mesma coisa, tá? As regras não mudaram. Mudaram-se os nomes, tá bom? Outra coisa. Eu resolvi mudar a forma de expor os artigos aqui. Sempre que possível, eu vou colocar a lei e o artigo de lei. Por que disso? Eu, recentemente, entrei aí em 3 ou 4 grupos do Facebook sobre direito previdenciário. Mas não são advogados que debatem os assuntos. São pessoas que se uniram para uma ajudar a outra, esclarecendo dúvidas. E, gente, eu vi resposta de algumas perguntas que, olha, é de chorar. Eu não sei de onde a pessoa tirou aquilo. Teve uma resposta que a pessoa colocou da seguinte forma. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer não é resposta para quem está precisando do benefício do INSS. Tem que saber e saber dentro da lei. Então eu vou tentar, sempre que possível, mencionar a lei e o artigo de lei, para que você possa ter um conhecimento um pouco melhor, tá bom? Para acabar com esse achismo, com esse ouvir dizer, que isso não é ajuda, gente. Pelo contrário, isso só vai te prejudicar, vai fazer até você demorar muito para conseguir o benefício que você tanto necessita, tá bom? Então vamos lá. Esse benefício, ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente, ou como queiram os mais saudosos, aí, os mais antigos, a aposentadoria por incapacidade, ela está prevista dentro da Constituição, tá? Sempre esteve prevista lá, na Constituição de 1988. Com a reforma da Previdência, o artigo que trata desse assunto, ele só teve uma mudança na nomenclatura, que era o artigo 201, inciso 1, que antes dizia assim, incapacidade, aposentadoria por invalidez, e agora passou a chamar por incapacidade. Então vamos lá ler de forma bem resumida o artigo 201 da Constituição, tá bom? Ele diz o seguinte, olha só. A Previdência Social atenderá na forma da lei, ou seja, a Lei 8.213, tá? Cobertura dos eventos de incapacidade permanente, ok? Então, entenda aí a aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, como eu já disse, que lei é essa que a Constituição está falando? É a Lei 8.213, tá? Então, é ela que nós iríamos abordar a partir de agora, beleza, gente?
Outra coisa que eu quero deixar bem claro também, que isso é importante você saber, tá? Como eu disse para vocês, esse é um benefício previsto na Constituição. Por que que isso é importante você saber? Porque não pode uma lei, pode ser o presidente, pode ser o Congresso, pode ser quem seja, ministro, fazer uma lei, baixar uma portaria, uma instrução normativa e dizer que esse benefício não existirá mais. Isso não pode, tá? Esse benefício só pode deixar de existir através de uma emenda constitucional. Só assim que pode cortar esse benefício. Então, se amanhã ou depois o presidente, não importa quem seja o presidente, tá? Presidente qualquer aí, chegue, dá na louca, assim, quer saber de uma coisa? O INSS está gastando muito dinheiro com os benefícios, eu vou acabar com essa aposentadoria por invalidez, ou como já disse, aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS não vai mais pagar isso aqui não, a partir de agora não vai existir mais. Lei número 8.950 de 2021. Deixa de existir o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Eu, presidente da República, determino a partir de hoje. Pumba, acabou. Não. Essa lei não vai ter validade alguma, tá? Porque a Constituição está acima da lei. Então, só com uma reforma constitucional pode-se mudar, pode-se extinguir esse direito, esse benefício. Beleza? É assim que funciona. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos agora para responder algumas perguntas, tá? Vou falando sobre esse benefício por perguntas, tá bom? Então, como eu disse, é um direito constitucional, está na Constituição e uma lei também trata dela, desse benefício. Que lei é essa? Lei 8.213. Em que momento a lei fala desse benefício? No artigo 18, no seu inciso 1, a linha A. Tá? Eu sei que é muito técnico, mas assim, vai no Google, Lei 8.213, pega o artigo 18, você vai ver lá artigo 18, ART.18, aí logo em seguida inciso, vê um tracinho lá, número romano, número 1, aí logo embaixo, se você continuar lendo, vai vir entre parênteses a letrinha A. Tá? Então isso aí é a linha que nós chamamos, inciso e a linha. Tá? Então o que diz lá na linha A? Que esse benefício é uma prestação do INSS para o segurado. Isso é importante destacar. É para o segurado do INSS. Não é para todos os brasileiros. Tá? É só para quem é segurado. Okay? Aí vem a pergunta. E quem é o segurado do INSS, doutor? Aonde nós vamos ver isso? Artigo 11 da Lei 8.213. Lá ele diz o seguinte, segurado é quem contribui, gente. Tá? Você tem que pagar. Se você não paga, você não tem direito aos benefícios do INSS. Tá? Essa é a dura realidade, infelizmente. E, de um certo ponto, eu concordo. Tá? Se o governo começar a dar benefício para todo mundo, não tem caixa que aguente. O dinheiro não brota. Ele vem das contribuições. Põe o seguinte na cabeça, põe isso na sua cabeça. Tá? O que é o INSS? O INSS é como se fosse um seguro. Tá? Quem tem direito a usufruir dos benefícios do seguro de automóvel? Aquele que contrata o seguro e paga. Se o cara contratou e deixar de pagar e tiver bateu o carro, ele não vai ter direito à indenização. Tá? Por quê? Porque ele não está pagando o seguro. Então é a mesma coisa do INSS. Quem paga? Ou quem é o segurado? Aquele que paga. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. Ô doutor, se eu parar de pagar eu vou deixar de ser segurado então? Não necessariamente. Tá? O artigo 15 da Lei 8.213, que nós chamamos de a tabela de graça, ele diz lá, quem continua sendo segurado do INSS, mesmo parando de pagar. Então, dependendo do caso, a pessoa pode ficar sem pagar por 3 anos e continuará sendo segurado do INSS. Tá? Como não é o tema de hoje, eu não vou me estender sobre esse assunto, mas tem que ser analisado caso a caso. Mas tem casos que é de 3 meses e tem casos que vai até 3 anos. Então, vai depender de caso a caso. Mas o artigo 15
deixa bem claro isso aí, tá bom? O tempo que a gente chama de tabela de graça. Quanto tempo você continuará tendo direito aos benefícios do INSS, mesmo não pagando, tá bom? Então, está respondida essa pergunta. Em que momento, doutor, eu, como segurado do INSS que estou pagando, posso usufruir desse benefício? Então, vamos lá. O artigo 42 diz que é quando você for considerado incapaz. Tá? Aí você terá direito. E quem determina, doutor, que eu estou incapaz? Eu? O meu médico? O senhor? O meu advogado? O meu pastor? Meu padre? Meu pai de santo? Quem? Ninguém, a não ser o próprio INSS. O famoso perito do INSS. Todo mundo chama assim, eu fui lá no perito do INSS. Então, é ele que vai constatar se você está incapaz ou não, permanente ou não. Se ele colocou lá no laudo dele, olha, o segurado, fulano de tal, constatei a sua incapacidade permanente. Pronto. Decidido. Você é incapaz. Tá? Eu posso achar que não, você pode achar que não, o seu médico pode achar que não, o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo, não importa, sua mulher, seu padre, não importa quem seja. Se ele achar que você não é, mas o perito do INSS disser que sim, então é. E o contrário também vale. Se todo mundo achar que você é e o perito do INSS disser que não, você é, você não é. Tá? Aí terá que partir para outro caminho, que seria ir para a justiça. Aqui não é o caso, aqui não é o tema de hoje, nós vamos ficar aqui dentro do INSS. Tá? Então, se o perito do INSS constatou que você é incapaz, você passa a ter direito a esse benefício. Tá? Outro detalhe que eu pulei aqui, acabei esquecendo. Tá? Em que momento que eu posso também passar a ter direito a ter esse benefício? Tá? Em que momento? A partir da 12ª contribuição. Ou seja, eu tenho que ir lá pagar por 12 meses o INSS. Paguei os 12 meses? Ótimo. Fiquei incapaz? Tenho direito a receber. Tá bom? Existem algumas exceções, que você não precisará esperar esses 12 meses. Tá? Então, também está previsto em lei. Tudo isso aí a lei determina, a lei 8.213. Então, não é porque eu acho que você vai poder receber ou eu acho que você não pode receber. Está dentro da lei. Tá? Vamos ver aqui a próxima pergunta para responder. Sim, isso é muito importante. E a partir de quando eu começo a receber? O perito foi lá, depois lá constatou. INSS, o segurado Zezinho aqui, que eu periciei, realmente ele está incapacitado para o trabalho e de forma permanente. Pode conceder a aposentadoria para ele, tá? Opa, a partir de que momento? A partir do 16º dia de afastamento, se você deu entrada no requerimento dentro de 30 dias de quando começou de quando você foi afastado por esse problema, tá? Então, vamos lá. Hoje é dia 1º de março. Fui afastado por alguma lesão qualquer. Tá? Passei pelo perito do INSS. Ele constatou assim: no 15º dia, deu uns 15 dias, não consigo voltar a trabalhar. 16º dia eu vou lá no INSS, e 16º, 17º, 18º, não importa. Desde que seja dentro dos 30 dias, tá? Até o dia 30 de março. Eu vou lá e faço o requerimento para o INSS. INSS, eu estou afastado aí já tem 15 dias, não consigo voltar a trabalhar. Eu preciso saber se eu estou incapacitado ou não. Tá? Então, se você fez isso dentro dos 30 dias, então, fui afastado dia 1º, no 30º, dia 1º de março, no dia 30 de março eu dei a entrada no requerimento. Tá? O INSS vai começar a pagar, e constatado a minha incapacidade, o INSS vai começar a pagar a partir do 16º dia. Tá? Ô doutor, e do dia 1º ao dia 15? Quem tem que pagar é a empresa. Ok? Tá. Mas você é um cara sossegado.
perdeu o prazo e foi lá e fez o requerimento no dia 1º de abril. E foi constatada a sua incapacidade. Ótimo, sem problema nenhum. Só que você vai receber os 15 dias da empresa, do dia 1º de março até o dia 15 de março, a empresa vai te pagar, você vai receber. Do INSS você vai receber a partir do dia 1º de abril, porque você comeu bola. Tá? Você demorou demais para dar entrada no seu requerimento. Então o INSS não vai pagar os 15 dias do mês que ficaram faltando aí. Tá? Então presta muita atenção nisso. Tá bom? Isso é para o segurado empregado. Tá? Essa é a regra para o segurado empregado. Mas aquele que é autônomo, o contribuinte individual, tá? Segurado doméstico, o segurado especial, o segurado facultativo, a partir de quando eles vão começar a receber? A partir do 1º dia que foi constatado, que começou a sua incapacidade. Então, eu fiquei ruim hoje, dia 1º de março, tá? No dia 15, dia 16, dia 10, dia 20, 29, 30, eu fui lá e fiz o requerimento para o INSS. O INSS constatou a minha incapacidade. Beleza. Vou começar a receber o benefício a partir do dia 1º de março. Tá? Bom, eu comecei a sentir o problema dia 1º de março, mas só dia 1º de abril eu fui lá e fiz o requerimento. O INSS constatou a minha incapacidade a partir de 1º de março. Ó, filho, a sua incapacidade começou lá dia 1º de março, mas você levou mais de 30 dias para vir pedir o benefício para mim. Então só vai começar a receber a partir de abril, tá? Março você perdeu, dançou. Existe um ditado jurídico, eu não sei falar esse ditado, ele em latim é muito bonito, mas eu não sei dizer, tá? Então eu vou falar em português mesmo. Que diz o seguinte, que o direito não socorre aquele que dorme. Tá? Essa é a verdade. Então, se você tem um direito e você demora para exercê-lo, você pode não conseguir exercê-lo de forma plena, completa. Esse é um dos casos, tá bom? Então, é a partir desse momento que você vai começar a receber o seu benefício, a sua aposentadoria por incapacidade permanente ou a famosa aposentadoria por invalidez. Ah, sim! E aonde está escrito tudo isso aí, doutor, que o senhor falou? Então, você vai lá na Lei 8.213, no artigo 43, tá? Lá explica direitinho essas informações que eu acabei de dar para você, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta que nós temos aqui no nossa colinha? Ah, sim. Essa é muito importante, gente. Olha, essa chega até doer as coisas que eu ouço aí pela rua, tá bom? Doutor, o INSS pode cortar esse meu benefício depois que foi concedido? Opa! Lógico que pode. Por que não? Mas a incapacidade não é permanente? É permanente. Mas lembra da frase da minha saudosa mãe? Toda regra tem sua exceção. Aqui não foge a regra. Tá? Gente, o INSS pode sim cortar esse benefício. Tá? E isso vem lá escrito no artigo 46 e 47. Lá coloca em que momento o INSS pode cortar esse benefício. Tá? Então, um deles. Tá? Eu estou aposentado por incapacidade permanente. Aposentadoria por invalidez. Mas resolvo trabalhar por conta própria. Nem vou no INSS fazer exame, nada. Comecei a trabalhar. Aí o patrão foi lá e me registrou. Bateu essa informação no INSS, ele vai lá e ó, pumba, corta. Nem te avisa que vai cortar. Ele já corta. E pode fazer isso? Pode. Está na lei. Já diz isso. Olha, o segurado que está recebendo o benefício por incapacidade permanente resolveu voltar a trabalhar por conta própria, sem me consultar, sem fazer nenhuma perícia, eu vou cancelar automaticamente o benefício. Acabou. Não tem choro nem vela. Ou eu não sabia disso. Procurasse se informar antes. Você perdeu o seu benefício. Tá? Constatou-se aí, na prática, que você realmente não estava incapacitado. Tá? Esse é um dos motivos. É muito difícil, mas está previsto. Tá? Qual é o outro?
Artigo 47. Aí lá sim já é um pouco mais complexo. O INSS pode suspender, pode cortar o benefício? Pode, mas tem regras, tá? Então é o seguinte. Quando você é aposentado pelo INSS por incapacidade permanente, de tempos em tempos o INSS pode te chamar para fazer uma nova perícia. Tá? Quanto tempo pode ser? Quanto tempo, doutor? De 2 em 2 anos? Não tem tempo. O INSS pode conceder o benefício hoje e me chamar amanhã para fazer uma nova perícia. Como pode me chamar daqui a 10 anos. E eu sou obrigado a ir para essa perícia. O INSS constatando que a minha invalidez permanente acabou, ou seja, eu estou apto a voltar a trabalhar, ele vai cancelar o seu benefício. Mas não vai cancelar assim, sem mais, sem menos. Existe uma regrinha que o INSS tem que cumprir. Então, vamos lá. Eu trabalho numa empresa. Fui aposentado por invalidez. Tá? Estou recebendo esse benefício por 5 anos. E dentro desses 5 anos, olha só, dentro desses 5 anos, a minha incapacidade acabou. Ou seja, voltei a ser capaz de exercer minhas funções. A INSS vê lá e fala assim, opa, a empresa que você trabalha existe, a sua função existe, então volta a trabalhar e a partir desse dia que você voltou a trabalhar, eu não pago mais o seu benefício. Acabou. Ok? Gente, só lembrando, hein? Isso aqui é regra geral. As exceções eu não vou tratar aqui, a não ser que seja uma exceção muito crítica, mas as exceções de uma forma geral eu não tratarei aqui hoje, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mais do que já está. Temos quase meia hora de vídeo já. Então, voltando, retomando, eu sou empregado, a empresa existe, a minha função existe, volto a trabalhar, o INSS cancela o meu benefício a partir daí, tá? Bom, e naqueles casos que eu sou empregado doméstico, eu sou um segurado especial, sou o contribuinte individual, o contribuinte facultativo. Como é que funciona? Vai ser cortado imediatamente, igual o segurado empregado? Não. O INSS vai olhar. Bom, antes de virar aposentadoria por incapacidade, você recebeu o auxílio doença, que agora também não existe mais, tá? É o chamado auxílio por incapacidade temporária, tá? Bom, recebi por 1 mês, ótimo, a sua capacidade voltou, durante 1 mês eu vou pagar o seu benefício, depois de 1 mês eu não pago mais. Fiz o exame hoje, fiquei 2 anos recebendo o auxílio por incapacidade temporária, tá? Essa incapacidade temporária se transformou em uma aposentadoria por incapacidade permanente. A minha capacidade para voltar a trabalhar, a minha incapacidade deixou de existir, ou seja, eu posso voltar a trabalhar. E eu recebi o auxílio por incapacidade temporária por 2 anos. Por quanto tempo o INSS vai pagar esse benefício para mim? Por mais 2 anos. É assim que funciona. Tá? Espero que tenha ficado bem claro esse exemplo. Tá, doutor? Em nenhum dos casos esse benefício vai ser permanente? Sim, tem casos que será permanente. Então, vamos lá. Em que momento que será permanente? Eu tenho hoje 55 anos e estou recebendo esse benefício por 15 anos. O INSS não pode mais cortar. Tá? Eu tenho o direito de recebê-lo permanentemente, até o dia que eu vier a falecer. Tá bom? Vejam só. Essas duas exigências são cumulativas, não é uma ou outra. Ou seja, eu tenho 54 anos, mas recebo esse benefício há 16 anos. O INSS me chama para fazer a perícia. Constata que eu tenho condições de voltar a trabalhar.
eu tenho que voltar a trabalhar. Vou perder o meu benefício. Acabou. Porque eu não cumpri uma das exigências. E se for o contrário, eu tenho 55 anos, mas recebo esse benefício há 14 anos. O INSS me chama para fazer nova perícia. Constatou que eu tenho condições de voltar para o mercado de trabalho. O INSS vai cortar. Eu preciso ter as duas condições implementadas. 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tá bom? E qual é a outra situação que o INSS não pode mais cortar? Se eu tiver 60 anos. Aí não importa quanto tempo estou recebendo o benefício. Posso ter recebido por um mês, posso ter recebido por 15 anos, por 20 anos, não importa. Tenho 60 anos, o INSS não pode mais cortar. Mesmo que eu tenha condições de voltar a trabalhar. O INSS não pode mais cortar. Ele só vai cortar se eu voltar a trabalhar por conta própria. Mas ele, INSS, não pode mais cortar. Tá? Então, essas são as duas condições em que você vai receber o benefício até morrer. Tá bom? Então, respondida essa pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, sim, desculpa, importantíssimo, né? Acabei esquecendo. E aonde está escrito isso, doutor? Ou o senhor acha que é assim que funciona? Não, eu não acho. Tá? Está no artigo 111 da Lei 8.213. Você vai lá no Google, tá? Coloca lá Planalto, do jeito mais técnico, tá? Planalto, legislação, Lei 8.213. Ou você pode jogar lá Lei 8.213 no Google que vai aparecer. Mas tenta, quando você jogar no Google Lei 8.213, vê assim, né? Planalto, Lei 8.213. Clica na palavra onde estiver escrito Planalto, tá bom? Porque lá está sempre atualizado. Beleza? Por isso que eu digo sempre Planalto. Tá? Vamos ver aqui se eu terminei. Gente. De uma maneira geral, eu dei aqui as diretrizes para saber quem tem direito ao benefício por incapacidade permanente ou a famosa, a antiga aposentadoria por invalidez. Tá? Existe, assim, detalhes para se aprofundar. Sim, existe. Muitos detalhes mais profundos, mas que sim, não vai mudar muito do que eu disse aqui. Tá? O básico eu passei, o que é mais importante você saber, eu passei. Tá? É um benefício previdenciário previsto na Constituição, então ele não pode ser cortado de qualquer forma, de qualquer maneira. Tá? Quem tem direito são apenas os segurados do INSS, aqueles que pagam o INSS, tá? Que se tornam incapacitados por trabalho permanentemente, desde que o INSS ateste isso. É o INSS que vai dizer que você é incapacitado. Não é você, não é o seu advogado, não é o seu médico, não é o seu líder religioso e nem mesmo o seu líder sindical. É o INSS que vai dizer. Tá? Você vai poder receber de forma permanente esse benefício quando tiver 55 anos de idade e receber por pelo menos 15 anos. Ou tiver 60 anos de idade. Se não for numa dessas situações, o INSS pode te chamar a qualquer momento para fazer uma nova perícia. Se constatar que você voltou a ter capacidade, terá que voltar para o mercado de trabalho. Tá bom? Então, essa é a informação que eu tenho que dar hoje. Ficou mais longa, mas espero que tenha sido útil. Tá? Por favor, gente, peço encarecidamente, compartilhe, dê um like. Por quê? Eu disse isso no último vídeo. Eu acabei descobrindo que o Google, quando vê que tem muita gente compartilhando, dando like, ele entende que aquele assunto é de extrema relevância. Então, se você compartilha, dá like em assuntos, em vídeos que falam sobre BBB, fofoca de novela, fofoca de artista, essas coisas todas, pô, não custa nada você dar um like ou compartilhar um vídeo realmente de interesse social, tá? Que é um benefício previdenciário, que isso sim é relevante para todos. Então, contribua comigo, contribua com o seu próximo, tá? Dê um like e compartilhe. Ficou alguma dúvida? De novo, não vá procurar o especialista do eu ouvi dizer, tá? Procure um especialista em direito previdenciário.
Se a pessoa disse, eu acho, ouvi dizer, ah, comigo aconteceu assim, cuidado. Vá procurar um especialista para que ele te aponte dentro da lei como que funciona a regra, em que momento terá direito. Beleza? Um abraço e até a próxima!